Saudações de muita paz e luz para vocês. Namastê. Fiquei sumidinha aí por um tempo, mas estou passando pra gente falar sobre o Sopu aqui. Pessoal, tá um calor aqui na minha cidade, um calor. Em vez de tomar um banhozinho, lavar o cabelo, né? Mas estamos precisando de chuva. Nossa, tá muito seca, sabe? Estamos precisando de chuva aqui na minha região. E eu tirei esse tempinho, né? Eu já falei para algumas pessoas aí. Deixa eu consertar aqui para estar um pouquinho aqui esse negócio. Hoje eu não tô conseguindo consertar direito no suporte, mas tudo bem. Eu já falei para algumas pessoas, né, sobre os compromissos, né, que eu aumentei na minha agenda. Estou precisando me deslocar da minha cidade, então assim, acordando de madrugada, né, pegando estrada. Mas hoje eu reservei esse tempinho na minha agenda, né? Hoje está assim relativamente um dia mais tranquilo, não precisei viajar hoje e eu fiz o meu trabalho online, né? Ainda tem bastante trabalho hoje no dia, mas o importante é eu tirar esse tempinho aqui pra gente voltar a falar mais sobre a nossa técnica, né, de limpeza, a nossa missão, né, que as pessoas que estão aí cumprindo, né, sempre ficam esperando para que a gente possa falar, né, que falar do Sopur, que para mim, né, na realidade falar do Sopur, que eu falo assim muito à vontade, muito livremente, né, que para mim significa falar realmente de polaridade feminina, polaridade masculina. E nossa, quantas pessoas se perguntam como equilibrar. É realmente importante que tenhamos esse equilíbrio. Esqueci de falar para vocês que eu tô mais focando no amarelinho, nessa vibração aí, em função do setembro amarelo, que nós estamos vivenciando. Setembro amarelo é todos os dias, né? Todos os dias a gente pode falar com o outro, pode oferecer um ombro amigo, os ouvidos, né? Uma boa conversa, mas é só mesmo para representar, né? Eu estou bastante nessa vibe, vibrando nessa coloração amarela esse mês. Então vejam bem, quando a gente fala de mulheres, homens, né? Quando a gente está falando do sexo biológico, o vídeo tá no canal, beleza? O e-book eu estou enviando. Aliás, eu estava contabilizando, nossa, quantos e-books eu já enviei, né? Aí, desde a época que eu comecei a divulgar no canal até hoje, nossa, meu Deus. Tá indo para 300 e tantos e-books, né? Então, só tem que agradecer quem pediu. Então, assim, quando a gente está falando de mulheres, sexo feminino, homens, sexo masculino, né? A gente pode ter a certeza que nenhum polo é criado sem o outro, né? Mas quando eu tô falando, gente, dessa questão do sexo, né? Masculino, feminino, independe do gênero físico, tá? É uma coisa que eu quero até corrigir, né? Adaptar no e-book, quando a gente fala assim, a cura das mulheres, né? Na verdade, seria a cura dessa energia feminina, né? Porque não somente nós, mulheres, quando a gente fala sexo, né? Qual que é meu sexo, qual que é meu gênero, mas eu falo a questão energética, né? A polaridade feminina, que é uma energia feminina, e a polaridade masculina, que é uma energia masculina, tá? Então, para mim, aprender a equilibrar, ter sabedoria para equilibrar essas duas energias, essas duas polaridades, né, é realmente uma sabedoria superior, né? Quando a gente aprende a equilibrar essas duas forças, tá? Então, eu fico super triste, gente, eu até falo, eu vou lá, eu comento, né? Eu não deixo de fazer o meu comentário quando às vezes nas redes sociais, né, eu percebo algumas mulheres, por exemplo, falando mal dos homens, né, disseminando essa energia, né, porque eu acho que enquanto nós pudermos trabalhar a cura da energia feminina, da energia masculina, a gente está fazendo uma contribuição não somente para nós, mas para o planeta inteiro, né. Então, eu fico triste às vezes e eu sempre falo, gente, vamos parar com isso, né. Às vezes são algumas correntes assim, também que vão mais pelo lado do extremismo, né, do feminismo, né, então isso é ruim,
essa vibração é ruim, né? Enquanto a gente pode curar, a gente tá às vezes ali, né? Ah, eu não preciso, né? Daquela polaridade masculina. Eu sou, né? Vamos dizer assim, no caso, uma fortuna, toda poderosa, né? Eu posso tudo, né? É muito complicado a gente falar que a gente não precisa, né? Que a gente e não é só, por exemplo, no caso da mulher, falado que não precisa da polaridade masculina, né? Ela falar que não precisa de qualquer pessoa, né? Porque esse fato da gente decretar eu não preciso, nosso cérebro entende, né? Como nossa mente, nosso cérebro não entende essa palavrinha, não. Ele pode entender, ele pode estar reprogramando que nós precisamos, né? Nós necessitamos realmente, né? De forma total, né? Então, essa questão da energia yin, quando a gente pensa na energia yin, né? Que remete aquela energia da lua, né? Qual que é a energia feminina? Da lua, da noite, do frio, né? Da sombra, aquela coisa úmida, né? É a energia feminina, é a mãe. Inclusive, eu estou aqui também com o meu medalhão, né? Da Imperatriz. Esse medalhão aqui que é toda a representação, né? O arquétipo dessa mãe do sagrado feminino realmente, né? Isso daqui foi criação minha, gente, esse medalhão aqui, tá? Se vocês se interessarem, pode falar comigo. Então, justamente porque hoje a gente tá falando dessa questão de energia, eu sempre coloco quando eu quero, né? Potencializar essa energia, trabalhar com mais intensidade essa energia em mim. Quando a gente fala da energia do masculino, né, a gente está falando do yang, é o sol, né? Hoje eu tô com essa energia aqui, esse simbolismo feminino, mas eu também tô trabalhando o yang aqui, né? Com esse amarelo, né? Que é o sol, o dia, o calor. Hoje tá tão quente aqui, né? Apesar de que o dia está seco, mas assim, você tem... Eu, particularmente, eu tenho mais disposição em dias mais quentes, né? Mais calorosos. Então, a luz, né? Olha, eu falei da umidade baixa do tempo, então assim, o seco, né? Então vai complementando, como eu falei, a umidade, né, da mulher, o úmido. Então aí vem o seco, né, da parte da energia masculina, o pai, né? Então se a gente for olhar, tudo está se manifestando, né? Todas essas qualidades, elas estão se manifestando de forma dual, né? É a dualidade, né? Então, uma coisa que eu quero falar para vocês. No hinduísmo, por exemplo, a gente vê a representação dessas energias, né, pelas divindades, quando a gente vê a Shiva, Shakti, né, casal, aquela dualidade. Também quando a gente olha o lado, né, as descrições, né, lá da psicologia analítica de Jung, né, quando a gente fala do ânima, ânimos, nossa, que alegria, né? É tudo mesmo essa questão da dualidade energética, né, das polaridades. Né? Uma coisa que eu sempre peço, né, que meu sagrado feminino não exclua jamais o sagrado masculino, né? Eu sei que é laborioso, porque por mais que, um exemplo, as mulheres, né, tenham vivenciado experiências que não foram muito agradáveis, né? Eu coloquei a parte teórica lá do meu e-book dos fragmentos, né, para recuperar e devolver os fragmentos de alma. Eu falo como é difícil, às vezes, as crenças, a forma que a gente foi criada, né, a minha experiência pessoal mesmo, por um relacionamento, às vezes, que a minha mãe teve com meu pai, né, onde ela teve suas dificuldades, né, e ela sempre programava, né, sempre falava aquelas questões, aquelas crenças, que o homem não presta, né, e que a mulher, como nós falamos anteriormente, não precisa do homem, né? E muitas vezes só falando assim, mas que melhor seria, né? Você só estudar, você só trabalhar, porque você não precisa, né? Você não precisa. Então, a gente vai criando, né, esses bloqueios, essa casca dura aí, com relação à polaridade, né? Outra coisa também que eu, na minha infância, eu estudei no colégio de freiras, né, justamente porque meus pais preferiram, né, essa separação, né, onde não existia meninos, né, então
eu fui ali desenvolvendo a minha educação até um determinado nível, sem a presença dessa polaridade masculina, né? Então, isso daí complicou um pouco, né? E também quando a minha mãe se separou do meu pai, né, querendo ou não, ela não soube separar direito e sempre culpava o meu pai, culpabilizava o tempo inteiro, e houve um pouco um rompimento, né, por um momento, daquele relacionamento meu com meu pai. E tem vários exemplos, né, tem tantos casos, né, abusos sexuais, que infelizmente às vezes acontece ali dentro da família, né, pessoas próximas. E todo o nosso histórico, né, toda essa questão do patriarcado, que sempre foi uma energia, né, porque tudo isso acontece, né, essa questão da violência, dos abusos, né, feminicídio, por que tudo acontece? Justamente por causa dessa energia masculina que não está curada, né, que não está equilibrada, porque quando ela está, né, acaba que não acontece nada disso, né? Então, os movimentos feministas, na verdade, acabam se confundindo nessas questões, porque ao invés de lutar, de repente, pelos direitos, né, cria-se aquela luta, né, a luta contra o oposto, a luta contra a energia, a polaridade, né, que é a nossa polaridade complementar no caso. Então, se a mulher, né, ou aquela pessoa que ela tem a sua energia feminina mais trabalhada, né, independente do sexo, ela sofre, ela vivencia abusos, né, se ela vivencia exclusão, desrespeito, né, na sociedade, é porque esse masculino ele não está curado, né? Esse masculino ele está em desequilíbrio, e por vezes nós precisamos curar lá dentro a nossa polaridade masculina em nós, antes da gente ver espelhando, né, no nosso mundo, antes de materializar no nosso mundo material, né? Então isso não acontece, gente, apenas no cenário de relacionamentos afetivos, amorosos, não, tá? De forma alguma. Então, diariamente, eu sempre converso na minha rotina, no meu trabalho, com mulheres, né, com pessoas, né, no geral, com seres humanos, cuja as piores dores, as mais difíceis de serem tratadas, começaram ali na figura de um pai, né, também na figura da mãe, apesar de que a figura maternal, né, da maternidade é sempre muito romantizada, né, pela sociedade, né? Então sempre tem essas dores que começam ali pela rejeição, pelo machismo que a pessoa vive, pelo feminismo que a pessoa presencia ali na família, né, pela opressão, tá? Então tudo começa daí. A gente percebe também que o homem ele tem mais dificuldade, né? O sexo masculino, quando ele tem essa energia masculina também mais potencializada, né? Nele, ele tem mais dificuldade, né? Porque hoje a gente vê que as mulheres, né? O sexo feminino, as pessoas que têm mais essa energia feminina trabalhada, lembrando mais uma vez que nós não estamos falando só de sexo, né? Nós estamos falando de identidade de gênero, né, que cada um escolhe, né, qual que eu falo. Eu acredito que antes da gente vir para esse planeta, nós já escolhemos uma energia, né, que nós vamos ter mais trabalhada aqui, independente do corpo biológico que nós vamos assumir, né. Eu poderia ter vindo nesse corpo, né, que ele é um corpo biológico, né, sexo feminino, mas eu poderia ter uma energia também, né, uma identidade com uma energia masculina, né, mais trabalhada. Então, eu estou falando nesse olhar também, né. Então, a pessoa, quando ela tem às vezes uma energia masculina muito forte, ela demora mais para despertar, né. Mas existem também pessoas, né, homens, pessoas que têm mais energia masculina, que acabam se conectando também com as nossas buscas rapidamente, né? E essa questão da gente nos conectar com o nosso sagrado feminino, né? Assim também como as pessoas que querem trabalhar mais o lado masculino, de
de conectar com o sagrado masculino dela, honrar o oposto, né? Então, se eu quero conectar com o meu sagrado feminino, eu devo honrar sempre o oposto, né? Porque eu tenho essa energia masculina em mim e eu tenho também parte masculina dos meus genes, né? Que vieram ali do meu pai, da minha mãe, né? Então, a gente está colaborando para esse equilíbrio, né? Porque todos nós somos masculino e feminino. Então, uma relação, por exemplo, onde um homem ou um dos integrantes ali da relação tem uma energia masculina muito intensa, né, exagerada, que está fugindo do equilíbrio, e o outro também tem, né, então duas energias masculinas trabalhadas, tem uma grande chance de não dar certo, né, porque duas energias masculinas, duas energias muito femininas juntas, tem a dificuldade de dar a liga, tá? E como hoje eu venho mais uma vez de falar do Sopur, que como a minha experiência pessoal, né, que é uma prática recomendada justamente para estar curando o nosso sagrado, né, a energia que nós temos, caso você tenha uma energia feminina que você queira curar, e também o sagrado masculino, a energia masculina dentro de você e fora de você, para que você possa atrair relacionamentos mais saudáveis. Então eu sempre falo, né, que o Sopur, ele até já me esqueci se eu já falei isso em outro vídeo para vocês, né? Eu lembro que eu deixei um vídeo aqui onde eu falei sobre as principais motivações que me levaram a fazer o Sopur. Mas assim, eu quero frisar mais uma vez que o Sopur, para mim, ele está embasado em questões que eu costumo chamar de Deca, né? Por que Deca? Porque o D de desenvolver, né? Desenvolver o nosso relacionamento com Deus, o infinito, antes de tudo, né? Sentir totalmente abastecidos, né? Conectados realmente nessa confiança, que é o que a gente precisa para trabalhar qualquer coisa, para encontrar qualquer cura, que é esse relacionamento com Deus, primeiramente. Então, o né, o de expressar, né? Então, a partir do momento que a gente está conectado, a gente pode expressar nossos desejos, né? Fazer as nossas orações, os nossos exercícios, tudo que for devocional, né? Que a gente esteja escolhendo, através de uma corrente sagrada, né? A gente experimentar, a gente receber essa energia criativa divina. Construir o relacionamento. Antes de construir, por exemplo, se eu estou buscando energia masculina no outro, construir essa energia dentro de mim, né? Isso é muito importante, com uma capacidade assim imensa de dar uma estrutura, fornecer uma estrutura forte para mim, nessa energia em mim mesma, para depois a minha natureza feminina prosperar, enfim, encontrando ali, né, ancorando aquela estabilidade, aquela segurança, tudo que eu procuro no outro. É muito importante, né? Hoje a gente fala muito de insegurança, né? As pessoas estão com estima baixa, elas estão inseguras, né? Elas têm a questão dos ciúmes, então tudo porque elas não estão construindo, né, esse relacionamento, né? Se eu sinto ciúme ali do outro que está vibrando energia masculina, né? Aquele outro que eu escolhi, eu tô enciumada, eu tô sempre ali perseguindo, vigiando, é porque o meu masculino, né? O meu masculino interior, ele tá desequilibrado, né? Ele não tá me dando a estrutura que eu preciso para eu ter o apoio em mim, né? Eu tô buscando sempre o apoio, a atenção, né? A estabilidade no outro, né? Eu não tô olhando para essa energia da ação que eu tenho dentro de mim, né? Por último, o ar, né, do Deca, aí, que é apoiar, né? Então, elevar, quando a gente está fazendo o Sopur, que a gente está apoiando, né, tanto a energia masculina em nós, como a gente está elevando a vibração de outros humanos, né, de outros seres que têm energia masculina também, né? Então, se eu estou, por exemplo, fazendo o Sopur para o meu pai, o meu irmão, né, para o meu companheiro, seja lá, eu estou elevando essa vibração neles, né?
Então, quando a gente pensa nessa questão da doação no coletivo, né? Nossa, que coisa maravilhosa para o nosso crescimento, para a nossa elevação, né? Para a gente viver realmente unos com a divindade, né? Se doando para o outro, né? Isso é Bom, realmente pessoal, de verdade, de maravilhoso. coração, gostaria de falar para vocês que eu ficaria aqui bem mais tempo, né, falando aí para vocês sobre essa experiência de socorro. Mas eu quero também, eu priorizo, né, que os meus vídeos não ultrapassem muito aí de 25 minutos, 30 minutos, né, para não ficarem cansativos, mas eu prometo voltar tão logo para dar continuidade, né. E eu quero, no próximo vídeo, passar assim para vocês a minha experiência durante o período que eu estava fazendo socorro, né? Como que eu me senti, né, nesse período, para a gente estar compartilhando essas informações, né? Caso vocês estejam fazendo e sentindo a mesma coisa que eu, tá bom? Então fiquem com Deus, gratidão, feliz dia, feliz mês, feliz tudo sempre para vocês. Namastê, fiquem com Deus. Beijo.